Hostia. ¿Cómo es posible? Es muy motivador ver a alguien de tu procedencia triunfar. Y hay Brasil que, bueno, pueden estar tan orgullosos como ningún otro pueblo. Como que se puede entender bastante el por qué es la persona que unió tanto a los brasileños en esta época. Hoy vamos a ver un documental muy especial del canal Elementar titulado Ayrton Senna, o último ídolo do Brasil. Y este canal, que suele abordar temas relacionados con economía, negocios y emprendimientos, explora la trayectoria de Ayrton desde una perspectiva única, conectando su carrera con el contexto económico y social de Brasil en aquel momento. Y el vídeo está dividido en capítulos que recorren las principales etapas de la vida y carrera de Ayrton Senna, desde sus inicios en la Fórmula 1 hasta su consolidación como tricampeón mundial y su trágico desenlace en 94. Pero más allá de la pista, el documental también analiza cómo Senna se convirtió en un símbolo de esperanza y orgullo para los brasileños en una época marcada por desafíos económicos y políticos. Ayrton Senna da Silva fue uno de los pilotos más icónicos de la Fórmula 1 y un ídolo nacional en Brasil. Nacido en São Paulo en 1960, Senna mostró su talento desde muy joven en el automovilismo, destacándose por su habilidad técnica, su valentía en la pista y su obsesión por la perfección. Senna ganó 3 campeonatos mundiales de Fórmula 1 en 88, 90 y 91. Y es recordado no solo por sus increíbles hazañas al volante, sino también por su carisma y conexión con el pueblo brasileño. En una época en la que Brasil enfrentaba una crisis económica y social, Senna se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad, siendo considerado hasta hoy uno de los mayores ídolos del país. Y bueno, haré breves explicaciones para los que no sois fans de la Fórmula 1, ¿vale? Porque hay términos que lo voy a decir varias veces, que al igual no sabéis. Bueno, el de chicane o chicane, que es una curva muy cerrada, generalmente en forma de S, diseñada para reducir la velocidad de los coches en la pista. Es uno de los desafíos técnicos más grandes para los pilotos. También el de pole position, que es la primera posición en la parrilla de salida, otorgada al piloto que logra el tiempo más rápido durante la clasificación previa a la carrera. Ah, ¿no salen todos igual? No, y comenzar en la pole position es una gran ventaja, ya que permite al piloto evitar el tráfico al inicio. Es eso, antes hacen una carrera hacen una clasificación y el que tiene el mejor tiempo va delante en la carrera final. Y GP, que es Gran Premio, es como se denomina cada carrera del campeonato de Fórmula 1. Por ejemplo, el Gran Premio de Brasil o el Gran Premio de Mónaco. Cada GP tiene su propio circuito y características únicas. ¿Y qué veremos en este documental? El vídeo está dividido en capítulos que cubren los momentos más importantes de la carrera de Senna, desde su llegada a la Fórmula 1 en 84 con el equipo Toleman, hasta su consolidación como tricampeón mundial en McLaren y finalmente su trágico accidente en 94 mientras pilotaba para Williams. También se tocan temas como las rivalidades históricas, especialmente con Alain Prost, conocido como el profesor, y cómo la política y la economía influyeron en el automovilismo de aquella época. Y este documental no solo es un tributo a Senna, sino también una ventana para entender cómo un piloto puede trascender el deporte y convertirse en un símbolo nacional. Así que vas a ver un poco de la historia de un hombre que conquistó la Fórmula 1 y el corazón de un país entero. Okay. Qué bonito. Sí, que bueno, complementará un poco lo que viste en el otro documental ese. Lo de la rivalidad ya salió, ¿no? Porque Sí, me suena mucho el nombre del otro. Sí, era Alain Prost. A primeira vez que eu vi o Senna correr, eu era pequeno demais para entender o que era um ídolo. Mais tarde, vendo tudo o que ele fez para conseguir se tornar tricampeão mundial, eu entendi por que algumas pessoas falam tanto sobre a falta de verdadeiros ídolos brasileiros atualmente. Bueno, y no solo en Brasil, ¿eh? Mas o que faz de alguém um ídolo? Talento, fama, dinheiro? Ou Claro, seria a famosos hay habilidade muchos, de quebrar pero ídolos- barreiras, de olhar sempre adiante, de fazer a gente querer ser melhor do que a Palabras gente mayores. é?
Nem todos os ídolos são extremamente talentosos ou conhecidos mundo afora. Alguns nasceram pobres, outros nasceram ricos. Eles falam diferentes línguas e possuem diferentes objetivos. Mas existe uma coisa que os une e os torna admiráveis: Pablo o Picasso. desejo de fazer algo que vai além dos seus limites, além das nossas expectativas, além do que se considera possível. Qué barbaridad. Qué bueno era, ¿eh? Me ha gustado. Até hoje, esta Senna é intro, la tido por verdad, muitos de como o definición melhor de piloto ídolo, que a Fórmula 1 contexto. já viu. E se você Toda a acha razão. que tudo que um piloto Dios, de vaya- Fórmula 1 precisa vaya carro, fazer é tío. entrar no carro e Que duro. dirigir o mais rápido que conseguir, eu preciso te dizer, é muito mais difícil do que isso. E exige, no mínimo, anos de treino, muito conhecimento Es que esto técnico de chungo, e llevar imensa un dedicação. puto Fórmula 1. Os anos em que Senna se tornou tricampeão mundial, nas décadas de 80 e 90, coincidiram com um período de extrema instabilidade no Brasil. A economia ia de mal a pior e o dragão verde da inflação reduzia cada vez mais o poder de compra dos brasileiros. Ao Hostia, mesmo el tempo dragón em que verde o de la regime militar inflación. se dissolvia e eleições livres deixavam de ser apenas um grito de guerra do movimento Diretas Já. Esse sentimento de esperança com o país se estendia para a TV nos domingos pela manhã. Ver um brasileiro sendo imbatível em algo era o tipo de coisa que ainda podia ser considerado orgulho nacional. E foi assim que um Claro, brasileiro vale, entonces extremamente ahora ambicioso entiendo el e por qué dedicado unió tanto aproveitou cada al país. oportunidade em seu caminho, às vezes literalmente, para nos lembrar do que éramos capazes. Senna representava tudo aquilo que o brasileiro podia ser se houvesse mais dedicação e oportunidade. Mais do que um ídolo, Senna era um retrato do Brasil em seu auge e uma prova de que um sonho pode sim se tornar realidade. Es que se houver es, alguém es disposto muy a motivador lutar ver a incansavelmente alguien de por ele. tu, Desde seu último título em de tu 1991, procedencia 30 triunfar. anos se passaram e Igual muita nos pasa a coisa nosotros ahora mudou. con Carlitos A Alcaraz, Fórmula con Rafa 1, por Nadal, exemplo, já não é mais a cuando mesma. España Assim gana. como o futebol. Até certo ponto, essas mudanças são naturais Y hay dentro Brasil de que qualquer bueno, esporte. pueden estar tan No orgullosos caso da seleção como ningún brasileira otro de pueblo. futebol, houve grande perda de interesse e credibilidade do povo brasileiro nos últimos anos. Qué duro, Talvez pela para el Copa de fútbol. 2006, onde houve muito pagode, soberba e pouco comprometimento e profissionalismo. Talvez pela humilhação do 7-1, Ya, talvez ese sí que pelos fue. escândalos de corrupção da CBF, ou talvez pelos jogadores de hoje em estarem mais preocupados com dancinhas em Instagram do que com esporte. Qué barbaridad. Un poco lo de Nos antes. grupos Mira de disputaram Charleston. os Jogos Olímpicos, hoje o maior evento esportivo A ver do cómo mundo, está a ideia Fórmula era 1 que as ahora, competições fossem 30 um años momento de después. trégua em meio ao mundo repleto de guerras e conflitos. Claro. Diferentemente dos romanos que viam os jogos como uma forma de exibição pública, Y justo ahora para os le han metido un gregos, año de prisión competir era al lutar Ancelotti, que pela es el glória entrenador pessoal. de... E foi de exatamente la isso que o Senna selección fez nos brasileña. anos em que competiu, No tiene nada que ver con sobretudo Brasil, na es Fórmula culpa 1. de Ancelotti, Por en isso, 2014. falar sobre o Senna nada mais é do que falar sobre glória pessoal, sobre superar a si mesmo, sobre se tornar cada vez melhor, sobre o que realmente faz de alguém um grande herói e um verdadeiro ídolo. E as dificuldades enfrentadas por Senna iam muito além do esporte. Es que toda una Enquanto figura, os ¿eh? brasileiros enfrentavam as dificuldades econômicas e as instabilidades políticas do Brasil na época, Senna enfrentava politicagens e favoritismos dentro e fora das pistas. A sua trajetória e como ele se tornou um dos maiores ídolos Por lo que yo brasileiros, sé, para mesmo empezar en desafiando as este deporte probabilidades, tienes que é tener un poder exatamente isso que você vai adquisitivo ver nesse o vídeo. tu familia alto porque Fala galera, aqui é o Thales do canal Necesitas Elementar. um coach, Se você é não novo sei o por quê. aqui, Me ha a gente gustado fala mucho sobre como economia, negócios e empreendedorismo. La Se você gosta introducción desse al tipo de vídeo, la conteúdo verdad. e tem Porque interesse te em da aprender muchísimo comigo a contexto, produzir bueno, no vídeos solo como obviamente esse de lo aqui, que, confere a minha aula grátis no de lo primeiro que vas link a da ver, sino descrição. que te da muchísimo contexto de lo que pasó, como muy rápido, Horas antes do o sea, muy fechamento da resumido. lista de equipes e pilotos para Como o que se campeonato puede de entender bastante el 1990, por qué Senna tanta ainda não afición estava por inscrito e por pouco las não ficou de carreras, fora ¿no? da disputa. Y No final do campeonato de porque 1989, após uma es, conturbada es decisão do la então persona diretor da que, FISA, Jean-Marie Balestre, que unió prejudicou tanto a Senna, los brasileños o en piloto esta ficou época. inconformado e resolveu criticar a decisão dizendo que havia sido roubado. E Balestre duro. considerou isso como um desacato à autoridade e acabou por suspender Senna. A Joder. politicagem tira a diversão de qualquer coisa, e na Fórmula 1 não é diferente. Ela é notória e muito antiga. Jean-Marie Balestre, um dos mais arrogantes diretores da FIA, ainda multou Senna em 100 mil dólares e exigiu que ele se retratasse pelo desacato, revogando assim a sentença da suspensão para poder disputar o campeonato lo de los de 100.000 dólares ya 1990. parece E isso un diz poco muito sobre a excesivo. Fórmula 1. A arrogância e a politicagem estragam qualquer coisa, especialmente no esporte, onde o lema deveria ser que vença o melhor.
Talvez cansado dessa politicagem, numa entrevista em 1993, Senna mesmo disse que o piloto que ele mais gostou de competir foi um inglês chamado Terry Fullerton, no Campeonato Mundial de Kart, no final da década de 70. Ele disse que a disputa com Fullerton era a melhor lembrança de toda a carreira, incluindo o período na Fórmula 1, porque Fullerton era para ele um piloto completo, era competição pura, automobilismo puro, sem política nem dinheiro envolvido. E é precisamente aí que começa a história do Senna no automobilismo, em 1973, no kart. Política, dinheiro e mais en el deporte. Com apenas 4 anos de idade, Senna ganhou um brinquedo que seria o início de uma trajetória brilhante no automobilismo. Um kart feito pelo seu pai. Dali em diante começou uma grande paixão pelas 4 rodas, que o levou a competir oficialmente ainda na adolescência, aos 13 anos. Ele venceu a primeira prova oficial de kart da qual participou, no kartódromo de Interlagos, e 4 anos depois venceu o Campeonato Sul-Americano de Kart. Quando criança, Senna prestava muita atenção nas aulas para que não precisasse estudar quando chegasse em casa. Assim, teria mais tempo para brincar, ou melhor, para pilotar, seu hobby favorito. Desde criança, Senna pilotava praticamente qualquer coisa que tivesse pelo menos 2 rodas. Foi no kart que Senna usou pela primeira vez o capacete amarelo com uma faixa verde e uma faixa azul, que se tornaria talvez sua principal marca registrada. Ele continuou competindo nessa modalidade por vários anos, participando de vários campeonatos mundiais e ganhando vários no Brasil. Em 1981, aos 21 anos, Senna resolveu entrar no mundo dos carros, na Europa. No mesmo ano, venceu o campeonato inglês de Fórmula Ford 1600. Era um verdadeiro prodígio. Mas apesar de ter saído extremamente bem em praticamente tudo que disputou, tanto dentro quanto fora do Brasil, Senna não tinha patrocinadores e por isso precisou voltar para o Brasil. Apesar de vir de família abastada, Senna era um dos responsáveis por tocar os negócios da família, que de certa forma não o apoiava totalmente em sua decisão de se tornar piloto. De volta ao Brasil, Senna trabalhou por um tempo na loja do pai, mas logo retornaria à Europa para competir. Em dúvida sobre dar prosseguimento ou não à sua carreira de piloto, Senna resolveu dar mais uma chance às pistas, em 1982, quando aceitou competir na Fórmula Ford 2000 pela equipe Russian Green Racing, e o carro, mais rápido que o do ano anterior, logo fez ele esquecer qualquer dúvida que ainda restasse. O brasileiro ganhou 22 das 28 corridas naquele ano, o que fez dele campeão europeu e britânico da categoria. Nos 6 primeiros GPs, Senna conseguiu conquistar a pole position, liderar a prova do início ao fim e ainda marcar a melhor volta durante a corrida, demonstrando um verdadeiro domínio sobre o automóvel e as técnicas. Ayrton Senna também protagonizou episódios na Fórmula Ford 2000 que já mostravam que ele definitivamente não era um cara comum atrás do volante. O mais marcante deles no circuito de Snetterton, quando mesmo tendo perdido os freios dianteiros do carro na primeira volta, Senna ainda conseguiu vencer a corrida, algo que muitos considerariam simplesmente impossível. Mas fazer o impossível nunca pareceu ser um problema para Senna, o que fez com que várias equipes de outras categorias ficassem de olho no talentoso jovem que, aos poucos, mostrava a que veio. Em 1983, Senna começou a competir na Fórmula 3 britânica, participando da equipe West Surrey Racing. Ele já entrou no campeonato como favorito graças à sua incrível performance nos anos anteriores. E não deu outra. Senna venceu as primeiras 9 corridas daquele ano, eventualmente levando o título da Fórmula 3 britânica. A essa altura, Senna já havia sido campeão em várias modalidades, batido incontáveis recordes, impressionado vários chefes de equipe e até mesmo conseguido o impossível em um carro sem freios. Mas sem freios mesmo era sua determinação, e era hora de dar o próximo passo rumo à glória dos motores. Havia chegado a hora de competir com os gigantes da Fórmula 1. No todo el mundo compite con los mismos coches. Senna entrou oficialmente na Fórmula 1 em 1984. A Fórmula 1 é a categoria mais avançada do automobilismo a nível global. E inicialmente pilotando os carros da Toleman, que nem de longe eram tão bons quanto os da Williams ou da McLaren, Senna iniciou sua trajetória na Fórmula 1 fazendo história. Isso ficaria evidente, assim como sua imensa vontade de vencer no GP de Mônaco, onde conseguiu alcançar os até então líderes da corrida. Depois de largar em 13º, Senna, com sua limitada Toleman, aproveitou seu bom ritmo, aliado com as dificuldades e erros dos adversários,
para se aproximar rapidamente do pelotão da Porque frente. le molaba ir en Mônaco lluvia. por si se lo só é uma dijeron. pista fechada e com poucas acuerdo, me acuerdo. oportunidades de Es que no se ultrapassagem. puede adelantar en E Mónaco. a chuva que caía naquele 3 de junho de 1984 dificultou as Tía, coisas qué para complicado todos. debe ser Na volta 10, Senna já conducir era con o tanta sétimo agua y colocado e tanto... avançou ainda mais pelo grid, até fazer uma ultrapassagem espetacular em Niki Lauda. ¿Cuántos? Ficando 35 quantos segundos correm na atrás vez? somente da McLaren de Alan Prost. Solo hace A aún diferença de más... 35 segundos foi caindo e chegou a 7 segundos. Ah, que na quedó volta segundo en 31. la primera carrera. E foi aí que Jack Ickx, Del diretor de 13 al prova, 2, encerrou a Dios mío. corrida, alegando falta de condições para os pilotos continuarem a disputa. Reginaldo Leme Oi, afirmou anos oi. depois que Ickx revelou para Que ele roubo. que foi pressionado por Jean-Marie Balestre a encerrar a prova, declarando Alan Prost vencedor da corrida antes que ele fosse ultrapassado por Ayrton. Ickx, em Que entrevista, barbaridade. nega qualquer tipo de interferência Claro, ele vai e ver. assume toda a responsabilidade da decisão, e que ela foi tomada para garantir a segurança dos pilotos Que e fuerte. espectadores. Claro, Já pero na sua entonces no se primeira puede temporada na declarar Fórmula ningún 1, tipo Senna de sentiu o gosto vencedor, amargo ¿no? das decisões fora das pistas. O GP de Mônaco de 1984 foi encerrado de forma relativamente atípica, devido à forte chuva. O que também marcou a prova foi que Senna conseguiu fazer com o carro da Toleman o que Prost e Lauda não conseguiram fazer com a McLaren. Quando jovem, um incidente levou Senna a perder uma corrida, a chuva. Desde então, sempre que chovia, ele pegava seu kart e ia para Interlagos. Dessa forma, Senna se tornou Anda. extremamente bom em pistas secas, mas ainda melhor em pistas molhadas. Eso es muy No buena, caso do muy GP buena de técnica. Mônaco Pasa de que te la juegas. 84, ironicamente, Se le Senna aventou. conseguiu superar a chuva na pista, mas não a decisão fora dela. A expertise técnica de Senna era tamanha que ele conseguia extrair do carro muito mais do que ele havia sido projetado para fazer. E todo esse domínio não passaria despercebido pelas principais equipes de Fórmula 1, como a McLaren e a Williams. Mesmo assim, o carro da Toleman ainda tinha muitas limitações e em 1985, Senna decidiu buscar uma equipe com carros mais sofisticados Sí, tiene que sentido. pudessem oferecer a ele Bueno, sí, o que cuando os un carros piloto da es tan Toleman bueno y não eram la capazes. putada es esa, que Foi el aí que coche entrou no, para a no deja Lotus, hacer lo que quiere. equipe onde ficaria pelos próximos 3 anos. Ahí ganaría ya todo. Senna crescia e almejava muito mais, por isso a decisão de trocar a Toleman pela Lotus. Enquanto isso, no Brasil, a situação era delicada e as coisas não iam tão bem assim. O Brasil de Senna, nas pistas, contrastava com o Brasil de todos nós, aqui, onde a inflação batia recorde dia após dia. A década perdida, como ficaram conhecidos os anos 80 aqui no Brasil, foi um verdadeiro caos do ponto de vista econômico. O desempenho da economia brasileira de João Figueiredo era instável, bem diferente do que Senna demonstrava nas pistas. Em 1973, a inflação no Brasil era de cerca de 15,6%. Em 1980, esse número havia saltado para mais de 100%. Hostia. Ironicamente, a década de 80 assistiria à primeira vitória de Senna, numa reviravolta incrível. No GP de Portugal, a segunda prova daquele ano, o brasileiro cruzou a linha de chegada em primeiro lugar no emblemático Lotus Renault Preto. Con lluvia. Essa foi a primeira vitória de Senna na Fórmula 1, batendo carros como Williams, McLaren e Ferrari. A partir daí, Senna continuou mostrando que veio determinado não somente a vencer, mas a ser o melhor. Conquistou mais uma vitória, mais 4 pódios e 7 pole positions, terminando o campeonato em quarto lugar. Em 86, a performance dele se manteve estável. Mesmo competindo contra carros mais fortes da Williams e da McLaren, Senna fechou a temporada com 2 vitórias, 6 pódios e 8 pole positions, mais uma vez ficando em quarto lugar na temporada. Duro. No ano seguinte, a Lotus adotou os motores Honda no lugar dos motores Renault, mas mesmo com a Não mudança, anunciava o desempenho tabaco, de né? Senna se manteve estável, conquistando 2 vitórias mais uma vez, Sempre e das 8 vitórias. pódios no total. Ao longo de todo o seu tempo na Lotus, Senna obteve excelentes resultados em várias ocasiões, chegando até a liderar o campeonato. Era evidente que o Ostras. piloto brasileiro ainda tinha um enorme potencial a revelar e que era só uma questão de tempo Fua. até acumular Es que qué diversas presión, vitórias na Fórmula 1. Depois de deixar a Lotus, ele deu o próximo passo em 1988, dessa vez unindo forças com a McLaren, que também resolveu firmar parceria com a Honda, formando a McLaren Honda. Ok. Seu companheiro de equipe, o então bicampeão Alan Prost. Naquele ano, Mônaco mais uma vez foi palco de uma façanha do brasileiro.
Durante os treinos qualificatórios, ele conseguiu um tempo quase 1,5 segundos abaixo do de Prost, que corria com um carro idêntico. Parece pouco, mas quando a gente fala de uma categoria extremamente sofisticada como é a Fórmula 1, cada segundo conta, literalmente. Senna declarou que foi naquele dia que ele percebeu que já não estava mais dirigindo conscientemente. Para ele, era como se fosse uma outra dimensão. O circuito era um túnel Hostia. e ele só ia em frente. No domingo, durante a corrida, o brasileiro voou na prova, chegando a abrir uma impressionante vantagem de quase 1 minuto para o segundo lugar, seu companheiro Alain Prost. Senna estava tão destinado a humilhar seu companheiro Prost que o próprio francês declarou que ele não queria apenas derrotá-lo, mas sim mostrar a todos que Senna era muito melhor do que ele. Prost também disse que essa qualidade particular de Senna era seu ponto fraco. Então, ignorando uma mensagem de rádio que o avisava para ir mais devagar e administrar as últimas voltas para vencer a corrida tranquilamente, Senna acabou batendo e a prova ficando para Prost. Senna declarou mais tarde que ele chegou tão perto da perfeição naquele final de semana que acabou relaxando. Abriu espaço para erros e foi aí que ele aprendeu com isso. Mas isso não abalou o desempenho de Senna na temporada. No GP do Japão, um dos seus momentos mais inesquecíveis. Seu carro falhou na largada e ele acabou caindo para a 17ª posição. No meio de tudo começou a chover. Senna conseguiu ultrapassar 15 carros e chegar no primeiro colocado, Prost. Ao completar a 20ª volta, Prost já podia ver Senna pelo retrovisor e não teve quem o parasse. Na 27ª volta, Senna resolveu agir, entrando melhor que Prost na descida da reta dos boxes e aproveitando o vácuo do companheiro de equipe, estava mais rápido e determinado a ultrapassar Prost. Quando Prost viu que ia ser ultrapassado, era tarde demais. Senna era visivelmente mais rápido, tão rápido que cruzou a linha de chegada em primeiro, 13 segundos à frente de Prost. Encima de 13 segundos. Está bien tener A ver, un antes equipo era de los mucho dos más Na mejores madrugada que de hay. 30 de outubro de Mucho más diferenciado, 1978, pero 13 Senna segundos se es una tornava barbaridad. campeão mundial de Fórmula 1. O lendário McLaren Honda MP44 levou Senna à vitória 8 vezes durante 1988, e o brasileiro finalmente se tornou campeão mundial de Fórmula 1. A McLaren simplesmente dominou o campeonato. De todas as 16 corridas da temporada, as McLaren com motor Honda venceram 15. O MP44 marcou os brasileiros pelo primeiro título do Senna. Mas ele não foi só isso, foi simplesmente um dos melhores carros de corrida já feitos. E na temporada de 1988 foi pilotado por 2 dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. A conquista do maior campeonato de automobilismo do mundo terminou de consagrar Ayrton Senna como um ídolo da nação brasileira. E é fácil entender por quê. Em um período onde o povo brasileiro passava por situações difíceis, onde a renda da população caiu e o desemprego aumentou, Senna era um sinal de esperança para o brasileiro. Para se ter uma ideia, em 1993, apenas 2 anos após Senna ter se tornado tricampeão mundial, a inflação atingia 2.500%. Durante a década de 80, o PIB sofreu uma forte redução. A situação não estava nada boa para o brasileiro comum. Toda a incerteza causada por essa flutuação econômica gerava um sentimento de desesperança com o cenário do país. Enquanto isso, Senna continuava lá fora, derrotando lendas do automobilismo e carregando na cabeça as cores do Brasil. E na mão, a bandeira, rumo ao topo, corrida após corrida, temporada após temporada. Senna era o Brasil que tinha dado certo. Assistir a TV aos domingos e ver um cara tão talentoso dando o melhor de si, lutando pelo que acreditava e carregando a bandeira do Brasil na frente de tantas outras, era algo que enchia as pessoas de orgulho. A sensação de ver a justiça sendo feita e Senna sendo reconhecido como o melhor naquilo que fazia, dava ao brasileiro uma sensação de satisfação e uma ponta de esperança de que a situação poderia melhorar por aqui. Ninguém pode parar um brasileiro empenhado e focado em fazer o melhor. Essa era a mensagem que Senna nos passava toda vez que cruzava a linha de chegada em primeiro lugar. O ano do primeiro título de Senna, em 1988, coincidiu com o ano em que uma nova Constituição Federal entrava em vigor no Brasil, a que usamos até os dias de hoje. Em 1989, a política brasileira parecia encontrar seu caminho com a primeira eleição presidencial direta do país. Também em 1989, a política encontrou o caminho de Senna, mas da pior maneira possível. ¿Serio?
¿Por qué? O campeonato de 89 foi marcado pela crescente disputa entre Senna e Prost. O domínio de Senna nas pole positions era grande, conquistando 13 das 16 e obtendo 6 vitórias. Prost obteve 4 vitórias, mas sua campanha foi mais regular que a de Senna, obtendo 6 vezes a segunda colocação. Além disso, Prost abandonou a corrida somente 3 vezes, já Senna abandonou 6 vezes. A rivalidade entre os dois pilotos tomou forma a partir do GP de San Marino, onde Prost acusou Senna de ter descumprido um acordo que havia entre eles, de não ter ataque na primeira volta. Porém, há um desentendimento entre as duas partes sobre os acontecimentos da corrida. Na quarta volta, Gerhard Berger se acidentou e a corrida ficou paralisada por aproximadamente 1 hora. Na relargada, Senna ultrapassou Prost, pois para Senna se tratava de uma relargada. O francês discordou e o clima a partir dali foi de guerra total dentro da equipe. Senna e Prost não eram somente companheiros de equipe, eles haviam se tornado rivais. A disputa entre os dois pilotos chegou ao ápice em Suzuka, Senna com 60 pontos e Prost com 76. Senna precisava de 16 pontos nas últimas 2 provas e ainda tinha que contar com tropeços do companheiro de equipe. Apesar da pole, Prost largou melhor e Senna o perseguiu visualmente até a volta 47, onde Senna resolveu agir e colocou sua McLaren por dentro da curva, antes da reta dos boxes. Mas o francês acabou fechando Senna e os dois colidiram. Prost abandonou. Senna pediu ajuda dos fiscais de pista que empurraram o carro dele para trás, para se livrar do carro de Prost, e depois para frente, para retornar à pista através da área de escape. Mesmo com a frente de sua McLaren avariada pelo acidente, Ayrton insistiu na luta pelo título e foi aos boxes trocar sua asa dianteira. Em segundo colocado, somando 5 segundos de diferença para o primeiro, perseguiu Alessandro Nannini, da Benetton, e o ultrapassou a 3 voltas do final da prova, dando uma sobrevida à perseguição ao título, que agora ficaria para a última prova. Porém, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo realizou uma manobra favorecendo o compatriota Prost. Essa decisão acabou com as chances de título de Senna e Prost levou o campeonato, algo que Senna nunca engoliu. De acordo com o artigo 56 do Código Disciplinar da Fórmula 1, em 1989, se um carro ficasse parado no meio da pista, os comissários poderiam removê-lo para um local seguro. E se o piloto conseguisse fazer o motor voltar a funcionar, poderia voltar à prova. O que a FISA enxergou como uma irregularidade foi o corte da chicane. Após a batida, os carros de Senna e Prost ficaram posicionados fora do traçado, e como o brasileiro não voltou para a pista no mesmo ponto onde saiu, foi desclassificado por uma manobra fora da pista. A decisão dividiu opiniões, pois para não cortar a chicane, o brasileiro teria que vir no sentido contrário do traçado, pondo em risco a segurança dele e dos demais pilotos. A partir dessa decisão, o campeonato havia acabado para Senna e Prost era o campeão. Nas semanas que se seguiram, houve muita repercussão, ataque de Senna a Balestre, suspensão de Senna, multa de $100 mil e Balestre exigindo uma retratação de Senna pelos ataques, como se isso fosse ajudar em alguma coisa. Senna engoliu seco, as partes se resolveram e na última hora ele foi inscrito e estaria dentro do campeonato de 1990, guardando o melhor para o final. Anos depois, em entrevista ao jornal francês L'Équipe, Balestre confessou que prejudicou intencionalmente Senna para dar uma ajudinha a Alain Prost. Talvez o grande rival de Senna não estivesse dentro das pistas afinal. Tóxico todo. Revancha. Em 1990, Senna seguiu na McLaren e Prost foi para a Ferrari, já que a situação entre os dois estava insuportável. Mesmo em equipes diferentes, a rivalidade permaneceu e até certo ponto aumentou. Em um campeonato mais regular, Senna obteve 6 vitórias e Prost 5. A disputa foi acirrada até o Grande Prêmio do Japão, que iria definir novamente o campeonato. E novamente Suzuka foi palco de um dos finais mais polêmicos de um campeonato mundial de Fórmula 1. Na quarta-feira, Senna foi até os diretores de prova e pediu que a pole position fosse mudada para o lado limpo da pista, onde havia mais borracha e o carro tracionava melhor. Em 1990, o local da pole foi trocado nas pistas do Brasil, México, Alemanha e Portugal. Mesmo assim, foi negado. Senna garantiu a pole no Japão, independente da decisão. Na reunião antes da corrida, mais tensão, quando o diretor da prova, Roland Brunzerade, começou a dar as instruções de rotina. Roland menciona que quem perder a chicane terá que voltar e seguir a linha correta da pista. O silêncio era ensurdecedor na sala. Até que Nelson Piquet resolve trazer de volta a polêmica manobra de Senna, um ano antes.
dizendo que seria muito perigoso voltar e andar no sentido contrário da pista para poder voltar para a prova. Com o diretor da prova e todos os pilotos concordando com a proposta de Piquet, Senna se levanta e deixa a sala de reuniões decepcionado, pois sem dizer uma palavra, ele viu todos concordando com a manobra dele um ano antes, quando foi punido e perdeu o campeonato. É difícil dizer se Piquet estava sendo irônico, provocando Senna ou falando sério naquele momento. Não tem sentido. Grande piloto, dono da ultrapassagem mais espetacular da Fórmula 1, em cima de Senna inclusive, e dono de frases polêmicas, fato é que ele deixava a Fórmula 1 mais divertida, falando exatamente o que pensava. Irônico ou sério, o comentário de Piquet e a posterior aprovação de todos deixou Senna ainda mais tenso, com todas as manobras fora das pistas que sempre pareciam lhe prejudicar. Com tudo isso na cabeça, Senna foi à pista. Era improvável saber o que se passava na cabeça dele. O duelo tão aguardado entre Ayrton Senna e Alain Prost durou 9 segundos. Logo após a primeira curva, os pilotos bateram e saíram juntos pela área de saída da pista de Suzuka. O inevitável aconteceu. Com os dois carros virando uma nuvem de poeira, o campeonato havia acabado e Senna era bicampeão mundial. Após a confusão do título para a Folha de São Paulo, Senna disse: "Esse título eu dedico a todos aqueles que lutaram contra mim no ano passado e me machucaram muito. Esse ano está aí a demonstração para eles de quem é o campeão." As opiniões em cima desse acontecimento são divididas, mas só podemos imaginar o que se passava na cabeça de Senna horas antes da largada em Suzuka. O acidente intrigou a imprensa e alguns torcedores que começaram a questionar a ética de Senna. Mas o episódio também foi visto como uma forma de protesto e a única saída para a vingança por tudo que fizeram com ele. Desde todo o episódio de 89, a reunião pré-corrida e até a negativa da troca do lado da pista da pole. Ron Dennis, chefe da McLaren em 1990, disse em 2014 que Senna comentou sentir-se desconfortável por ter usado o mesmo recurso de Prost na temporada anterior, no mesmo circuito. Apesar de todas as incertezas e polêmicas, Senna estava sempre focado na vitória e mostrou um talento nunca antes visto na história do automobilismo, aliado a uma simplicidade ímpar, que fazia dele um herói próximo do povo brasileiro, alguém a quem se podia admirar. Claro. Tuvo polémicas, pero bueno, eso no. Em 1991, viu uma temporada de domínio de Senna, com 7 vitórias. Quem ameaçou o campeonato de Senna a partir da metade do campeonato foi Nigel Mansell, com 5 vitórias. Mas ainda assim, a campanha de Senna foi mais estável. Os dois pilotos protagonizaram uma cena incrível no GP da Grã-Bretanha. Após a vitória de Mansell, Senna ficou sem combustível e ganhou uma carona do inglês até os boxes. O MP46 era um carro extremamente competitivo e confiável. Ele é até hoje o último carro de Fórmula 1 a ganhar um campeonato mundial usando uma transmissão manual ou um motor V12. 1991 também viu o surgimento de um carro extremamente avançado, que sofreu no início da temporada. O Williams FW14 fez sua estreia no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 1991. Era o carro mais avançado tecnicamente na competição, mas várias dificuldades durante a temporada impediram o progresso inicial da equipe. Mansell abandonou várias vezes devido à nova transmissão semiautomática, com a maioria acontecendo enquanto ele estava em posição de vencer as corridas. Um desses abandonos foi na icônica corrida de Interlagos, quando Mansell rodou na volta 61 e abandonou a corrida com problema justamente no câmbio. A corrida foi icônica porque Senna também teve problemas no câmbio manual da McLaren. Senna, em entrevista pós-corrida, disse: "Faltando 8 voltas para o final, a única marcha que entrou foi a sexta. Quando eu tentava mudar, entrava o ponto morto. Coloquei a sexta e fui em sexta às 7 voltas que faltavam." O esforço de Senna era visível no pódio. A Williams foi melhorando e obteve bons resultados para Mansell a partir do meio da competição, conforme podemos ver na tabela de resultados do campeonato, onde parece que a Williams simplesmente acordou no GP do México, e a partir dali obteve 4 vitórias consecutivas de Riccardo Patrese e Nigel Mansell. A Honda respondeu com versões atualizadas do motor V12, enquanto a McLaren redesenhou vários recursos do carro para poder competir com a Williams. Senna venceu na Hungria e na Bélgica antes de conquistar seu terceiro e último campeonato de pilotos. O carro da Williams FW14, que correu em 91, é o antecessor daquele que é considerado o carro mais sofisticado tecnologicamente que já competiu na Fórmula 1. Em 1992, o FW14B apresentava transmissão semiautomática, suspensão ativa e controle de tração. Muitos avances dos coches de agora se han hecho a raíz de avances em seu momento. Em 1992, Senna lutou, mas a McLaren não conseguiu ter um carro competitivo.
Nas duas primeiras corridas de Transmisiones y 92, a McLaren continuou com o MP4-6, Porque, al final atualizado eso queda para a dinero. especificação B. O modelo substituto, MP4-7A, era esperado para o Grande Prêmio da Espanha, a quarta corrida do ano. Yo estaba No ahí, entanto, eso en devido à Barcelona. velocidade das Williams nos testes de pré-temporada e o domínio nas duas primeiras corridas, a McLaren lançou o carro uma corrida antes, no Grande Prêmio do Brasil, um mês antes do esperado. Esse foi o primeiro McLaren a usar uma transmissão semiautomática. Senna disse, após abandonar em Interlagos, que o carro possuía problemas de equilíbrio que limitavam a performance, além de reconhecer que as Williams eram de outro planeta e que para lutar com eles seria necessário melhorar muito não só a confiabilidade, mas também a velocidade. Claro. De fato, as Williams dominaram o ano de 92, sendo que Mansell ganhou 8 das 10 primeiras corridas e se tornou Joder. campeão com um segundo lugar na 11ª corrida. Se pagó, Ainda tío, assim, tiene Senna 70 conseguiu a años. vitória em 3 ocasiões, garantindo o 4º lugar do campeonato. Lo normal. O carro para 1993 era o mais avançado de todos os tempos da McLaren. Com aparatos eletrônicos como controle de tração, controle de largada, suspensão ativa e freios ABS, o carro era Duro, es que antes no impulsionado iba por así, um es que motor antes el Ford Corre tú Cosworth, el o coche qual tú lo possuía movías 80 cavalos menos que o motor costaba que Renault da flipas. Williams e He 30 tenido cavalos coches menos que de o Ford antes da del Benetton, 76, que tinha direito a uma 72. versão mais evoluída do motor, por Y no contrato. tienen O McLaren ayuda, asistencia MP48 não foi o al carro volante. mais rápido Es guiado decir, que por toda la Ayrton fuerza que Senna, haces tú mas é con el lembrado volante pelas façanhas de es Senna directamente desafiando as la que tienes Williams que de hacer Prost en e a las ruedas. Benetton O sea, de te Michael cuesta que flipas Schumacher, moverlo. a grande No tiene volta de ningún tipo de Donington ayuda, Park e o amortiguación, ni domínio de suspensión, ni Mônaco. nada. Após não correr em 92, Prost voltou em 93. Ao contrário do que se imaginou, Senna e Prost disputaram tudo dentro das pistas. Em 93, Senna venceu 5 das 16 corridas do ano e terminou o campeonato em segundo lugar. Prost conquistou seu tetracampeonato e se aposentou no final do ano. Era o fim de uma era e de uma rivalidade histórica. A onda de fanatismo que vivemos em outras épocas e que ainda presenciamos hoje nos torna muito mais propensos a ter inimigos e não adversários. A diferença é que inimigos não nos engrandecem, não nos levam ao nosso limite, não nos fazem querer melhorar a ponto de sermos melhores do que eles, porque isso é o que faz um adversário. Senna e Prost não eram inimigos, e sim adversários. Essa rivalidade marcaria praticamente toda a trajetória de Senna, desde quando entrar na Fórmula 1 ainda era um sonho relativamente distante. Foi quase sempre na tentativa de superar Prost que Senna superou a si mesmo. Em alguns momentos é impossível não reconhecer que ambos ultrapassaram os limites e, de certa forma, agiram como inimigos. Sí, claro, es Mas normal. essa não era a verdadeira natureza da rivalidade entre os dois. Senna e Prost queriam superar um ao outro. Durante os treinos do GP da Bélgica em 1992, o piloto francês Eric Comas, da Ligier, bateu forte na curva Blanchimont e seu carro ficou no meio da pista. Ao passar por Comas, mesmo em alta velocidade, Senna notou o acidente, parou o carro o mais rápido possível e desceu para ajudar. Senna prestou os primeiros socorros a Comas e esperou até a equipe médica chegar. Ao perceber que o colega estava desacordado e com o pé no acelerador, ele imediatamente desligou o motor do carro, evitando assim uma possível explosão. Em geral, nossos ídolos não são muito diferentes de nós. Pessoas comuns passando pela vida com a sua cota de alegrias e tristezas. O que faz com que eles se destaquem na multidão é a forma como encaram seus obstáculos. Aprendendo a correr melhor em dias de chuva, é a forma como acreditam sempre em algo maior, desejando vencer para homenagear um amigo, é a coragem que possuem de desafiar seus limites, tentando extrair muito mais do que o carro foi projetado para fazer, é a confiança de que não importa o que aconteça, sempre existirá algo pelo qual vale a pena lutar. Pessoas assim revelam o que há de melhor em nós, seres humanos. Elas nos mostram que somos capazes e, por fim, nos deixam com a recordação do quão extraordinário nós podemos ser se conseguirmos ser um pouco mais como elas. Porque não é sobre talento, fama ou dinheiro. É sobre ser e dar o melhor de si. Mesmo esquecendo dos problemas nos domingos pela manhã, assistindo Senna dar o melhor de si, a situação do brasileiro precisava mudar. E pela 13ª vez desde 79, o Brasil iniciava mais um plano para conter a hiperinflação. O Plano Real foi um conjunto de reformas econômicas implementadas no Brasil. Seu objetivo principal era combater a hiperinflação no país. E assim começava o ano de 94 no Brasil, com a promessa de estabilidade econômica. Estabilidade era tudo o que precisávamos. Claro, eso seguro. Qué pena, porque ellos dos en realidad
Em tampoco es que iban mal, pero 1994, yo o creo carro que desde apresentado pelo fuera, Williams era o pues sí que les FW16. hicieron Ele foi projetado em enemigos. torno das principais mudanças nos regulamentos que a FIA introduziu, banindo os vários dispositivos eletrônicos que haviam sido usados pelos carros durante as 2 temporadas anteriores. Segundo Adrian Newey, designer-chefe do projeto do FW16, a Williams havia esquecido Buenísimo, como lidar Newey. com uma suspensão que não fosse ativa, já que utilizavam Es esse el recurso mejor nos ingeniero últimos de 2 todos los anos. tiempos. O design aerodinâmico de Newey dependia muito de uma suspensão estável e na Williams de 92 e 93, que possuía uma suspensão ativa, casava muito bem. Porém, deixava a O mejor Williams de ingeniero 94 de todos los extremamente tiempos. instável em pistas com qualquer variação no asfalto. Essencialmente, a asa dianteira era muito baixa e sem a suspensão ativa para corrigir as ondulações ou frenagens, Bueno, está a asa bien que se encostava des en no solo cuenta. e, consequentemente, cortava o fluxo Claro. de ar por baixo do carro. Sendo assim, a ação aerodinâmica do assoalho e dos difusores laterais eram nulas. Por isso, o carro era instável. Mudanças na cabine também foram projetadas para atender o desejo de Senna de ficar mais confortável no carro. A grande mudança era no design da coluna de direção, a qual passou por um processo de solda para ajustar a posição do volante de acordo com a preferência pessoal de Senna. Senna ainda comentou sobre o FW16 durante os testes de início de temporada. Estou desconfortável no carro. Parece errado. Trocamos o assento e o volante, mas mesmo assim eu estava pedindo mais espaço. Joder. Além disso, o carro tem características próprias que eu ainda não estou totalmente confiante. Ele então normal. conversou com seu antigo adversário, Alan Prost, sobre a Williams do ano anterior. Ouviu de Prost que o FW15C era muito mais difícil de dirigir do que as pessoas pensavam. Prost descreveu o controle do carro como estranho. O carro, no Estava entanto, retirado, esteve não? na pole nas 3 primeiras corridas, mas segundo Newey, era tudo Senna. Nenhum outro piloto teria conseguido isso com o FW16. Embora fosse rápido, o carro provou que as dificuldades aerodinâmicas eram o grande empecilho para o sucesso dos primeiros testes e do início da temporada. Houve tentativas de corrigir as falhas de design a tempo para a terceira corrida, no Grande Prêmio de San Marino. No treino Claro, de esses são qualificação milímetros, de San Marino, o provavelmente, piloto os errores. austríaco Roland Ratzenberger morreu em um acidente quando a asa dianteira do Syntec que ele pilotava se soltou, putada. fazendo o carro perder o controle e colidir a mais de 300 km por hora com um muro. Hostia. Senna estava convicto de que competia contra um carro ilegal, a Benetton de Schumacher. Então, em Imola, perguntou a ilegal, Newey né? o que a Williams poderia fazer a respeito. A resposta foi que eles haviam encontrado o problema durante um teste aerodinâmico e que ele estaria correndo em um carro muito melhor depois de Imola. No sé cuánto tiempo hay entre carreras, pero que vayan corrigiendo el error sobre la marcha. Uf. Ya te ponen música. Qué cara tenía, aquel día. Que ya se lo ve intranquilo, ¿eh? Parece que vas a saber lo que va a pasar. Es que nos ponen tomas como vaya tristes, ¿no? Que se viene lo peor. Vaya calentados, hay cada coche más calentado. Hacen cosas más raras en la salida, tío. Hostia, se acabó así. Es que era la carrera de Imola lo que murió. Ya, pero pensaba que le iban a mostrar Pues muy buen resumen de sus logros y su carrera en todo el mundo de la automoción. Bueno, ya nos iba diciendo rankings, premios que tenía. Luego el tema de economía. Lo ha metido ahí como un poco raro. Él quería hacer uno del Senna. El tío del Elemental quería hacer uno del Senna. No digas de economía, lo del Senna y ya está. Pero bueno, Es que va de eso su canal. ya. Claro, y- Lo tenía que encajar de Ya alguna enlazado, forma. ¿no? Sí, sí. Bueno, tiene sentido porque Ya. era Sí, lo que vivía el país en el momento. Sí, que estaba el país en la mierda y daba esperanza para que puede ser algo más, ¿no? No ha sido tan emotivo como el anterior vídeo porque lo está visto desde fuera y simplemente explicar
en lo que era el personaje, ¿no? Como en su trabajo, pero me ha gustado el vídeo, ha estado bien. Y luego también el tema que nombraban los diferentes tipos de coche, un poco así tema de mecánica y eso en el vídeo, ha estado bien, me ha gustado. Y que se ve que Senna, aparte de ser súper bueno haciendo maniobras y dando más de lo que puede dar el coche, que sabía del tema de mecánica y todo. Como se dedicaba súper a fondo al tema de los coches y nada. Un profesional súper bueno. Me ha gustado mucho conocer a Ayrton Senna y a ver la serie. Podrían haber enseñado cuando se choca. Para mí. Bueno, no quería entrar en el tema. Claro, no he querido. Pues no tiene que explicarlo más, es verdad. Qué insensible. Ya, quieres ver la tragedia, tío. Bueno, es que comparar el otro, a partir del minuto 10 hasta que acaba, ya le ha pasado. Sí. Ya plan todos los. Ya ha tocado temas que el otro no y el otro Claro. algunos que este no. Mola mucho cómo hace la comparación, como lo que está consiguiendo de ganar campeonatos, todo lo guay que es Brasil y la otra parte económica de todo lo malo que está pasando. Como son como dos mundos diferentes, pero en el mismo. Es increíble. Me gusta mucho. Sí, Adrian Newey es el mejor ingeniero que se ha pasado por la Fórmula 1. Ahora mismo está con el equipo de Alonso. Sí, De hecho, Alonso cuando corría en el 2012, sí. que estuvo a punto de ganar el campeonato y no llega a pasarle lo de, no me acuerdo en qué campeonato fue, pero que se estampó y creo que fue en Bélgica o por allí, se estampó, bueno, le estamparon rollo, con que hubiera acabado esa carrera hubiera ganado el campeonato. O sea, mirando hacia atrás, llega a acabar la carrera y ese campeonato lo gana, porque se quedó a un punto. Y esa carrera no la acabó, por tanto no puntuó. O sea, con que se hubiera quedado décimo o algo así, esa carrera hubiera ganado. Hostia. Muy heavy, la verdad. Me ha parecido increíble. Ah, bueno, eso es lo que no he dicho, que en 2012 el rival de Alonso era, por ejemplo, Vettel. Y en ese momento Alonso estaba tan por encima en cuanto a conducción que él decía que no estaban corriendo contra Vettel, sino que estaban corriendo contra Newey. De lo bueno que es Newey, porque era el jefe de ingenieros, el cabeza de ingenieros del otro equipo. Una barbaridad, la verdad. Sí. Y eso, y Ayrton Senna, pues nada que decir, es que es un documental que todo el mundo que aprecie la Fórmula 1 se tendría que ver, porque lo retrata, o sea, lo explica todo muy bien. Hay cosas en las que no hace hincapié, hace mucho hincapié sobre todo en eso, en tema económico y situación de todo lo que envuelve Brasil en esa época, porque además es una época bastante mala. Pero bueno, sí, tuvo mucha suerte en ese sentido, teniendo, o sea, Brasil apoyándose, digamos, en los success del propio Ayrton Senna. Y una pena lo que pasó. Cuando pintaba que todos iba a despuntar hacia arriba y una reforma económica, pasó lo inimaginable. Una pena, la verdad. Ah, habías preguntado que cuántos coches eran ¿Cuántas por vueltas y carrera. cuántas vueltas? Pues suele variar, ¿sabes? Es más o menos 20 coches. A veces más y a veces menos. ¿Y las pistas, rollo, cuántos carriles, sabes? O sea, ¿cuántos coches caben a la vez, uno al lado del otro? Ni idea. ¿O eso va cambiando depende Sí, del tramo? sí, depende del tramo. Y Ah, y hasta las 20 vueltas son muchísimas. Depende también de la carrera que es. Por ejemplo, el Que antes he GP. dicho, a la vuelta 40 y no sé Sí, qué sí. llegó. El GP el de España son 66 vueltas. Hay unos que son 78. Vale, Sí, son vale, muchísimas. vale. Depende Hostia. de ¿Y cada la uno. vuelta cuánto tarda en hacerla? Eso ya ni puta idea. Es que no tenía ni idea de nada. Ya, de ya, esto. no, no. De repente, información. Claro, claro. Vaya máster me sacaba así. Sí, de Fórmula 1. Te lo juro que sí. Pedazo de documental, te lo juro. Como que lo relaciona todo, eso me gusta muchísimo. Porque, por ejemplo, antes no entendía exactamente el por qué todo el pueblo brasileño estaba como tan metido dentro de la Fórmula 1 y al explicar tanto el contexto social como lo económico, como que tiene sentido de que, o sea, que toda la población brasileña lo tomara como un ídolo y que básicamente se sintieran, o sea, al ver la Fórmula 1 se sentían más apoyados frente a la realidad que estaban viviendo ellos. Y definitivamente, o sea, me parece que Ayrton Senna fue una persona como fuera de lo común totalmente, así como tanto por esfuerzo, por dedicación, ideas, valores, ¿no? Ahora, gracias al documental entiendo mucho más cómo era Senna y por qué es una figura tan grande dentro de la cultura brasileña.